Fechado com o Verdão. E o Campeonato Brasileiro, graças a Deus, começou o Campeonato Brasileiro, seu lindo Campeonato 2023. Vários jogos interessantes. E o nosso Palmeiras ontem estreou bem, ganhando do Cuiabá por 2-1. E vendo esse noticiário e buscando mais notícias para trazer o canal, me deparei com o pessoal da Jovem Pan, jornalista da Jovem Pan, comentando e analisando sobre esse jogo do Palmeiras e alguns pontos aqui eu concordo, outro não, e eu vou estar aqui passando para vocês os pontos que eu concordo, não concordo, e também quero a sua opinião. O que você achou do jogo do Palmeiras de ontem? Poderia ter ganhado com mais fácil? Poderia ter feito mais? Gostou da estreia do nosso Fedão? Deixa aqui seu comentário, curta, compartilha, pessoal. Você que não é inscrito ainda no canal Fechado com Fedão, se inscreva, é de graça, e deixe seu like, porque vai ajudar por demais. E bora lá pro vídeo. Bom, eu vou falar do Palmeiras. Ao contrário do São Paulo, o Palmeiras tem conseguido ganhar tudo. Hoje, me parece que sofreu mais do que se imaginava. Eu confesso que vi o jogo do Fluminense, eu não vi o jogo do Palmeiras. Eu fui por opção, porque eu gosto muito de ver o jogo do Fluminense. E não me arrependi nem um pouco. Depois até quero comentar um pouquinho a respeito de um jogador que me chamou a atenção de maneira absurda. Gostei demais. Mas e o Palmeiras, Fluminense tá senhores? bem, Esse hein? 2-1 com o Cuiabá está dentro do esperado? Era para sofrer mesmo? Olha, o Palmeiras não tem sido esse ano um time de ganhar fácil jogos, né? Na final do Paulista ganhou de 4-0 do Água Santa. Aí acho que tinha tudo assim, uma mobilização depois da derrota no primeiro jogo. O time se concentrou completamente ali para aquele jogo e goleou. Mas ele vinha, era 1-0 no São Bernardo, 1-0 no Ituano. Não é um time que está goleando e está mais exposto, né? Os números dizem, ainda tenta se acertar defensivamente. Tomou 2 gols do Tombense no meio de semana. O Palmeiras vem tomando uns gols bobos, assim, que não dá para se acreditar, né? Em relação ao ano passado, o Palmeiras dificilmente tomava gols. Este ano o Palmeiras está tomando umas gols e cada gol bobos, né? Ontem foi um gol bobo, escapou de tomar o segundo no finalzinho. Contra a Tombense ali tomou 2 gols bobos também. Então o Palmeiras aí precisa melhorar essa parte defensiva, porque vem tomando uns gols desnecessários. Fez 4, mas tomou 2. Hoje tomou um gol do Cuiabá. Então é um time que está ainda se ajustando. Mas é um time que está ganhando, então, mesmo se ajustando, é muito confiante, consegue os resultados, vai recuperando jogadores. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para um time que está ganhando. Ó, o Endrick, terceiro gol aí em pouco tempo, fez gol nas 2 finais com o Água Santa. Tá E bem, hoje o hein? Flaco Lopes, quarto jogo, quarto gol dele. São Flávio caras que também, estavam em olha. baixa, né, e vão recuperando. Isso é ótimo quando você está ganhando. Né? Você está ganhando, você tem essa tranquilidade de não queimar o jogador. Ele pode atirar um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Quem caiu um pouquinho agora foi o Giovani, daqui a pouco vai voltar também, jogando bem. Teve um momento muito bom, agora uma queda e daqui a pouco volta. Então o Palmeiras ele tem essa tranquilidade, né? Precisa se ajustar, mas como está ganhando, fica mais fácil de ajustar e até recuperar jogadores. No jogo de hoje, ele quando fez 1-0, ele teve chance de matar, de fazer 2, não conseguiu. Verdade, o Palmeiras começou muito bem esse jogo. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras marcando, pressão, jogando. O Arthur mesmo fez uma jogada ali que foi sensacional. Porém, depois dos 20 minutos, o Palmeiras meio que ele sentou em cima do resultado. Tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo a coisa só melhorou depois da expulsão do jogador do Cuiabá. Quando ficou 11-10. Foi justo? Foi. Acho que foram 2 faltas para amarelo, uma perto da outra. Tomou amarelo, minutos depois tomou o segundo amarelo. É o Felipe, né, que é o volante. E aí depois, quando ficou com um a mais, o Palmeiras pressionou bastante e mereceu ganhar o jogo. Bom, o Endrick que volta a marcar, Flaco Lopes também. Verdade. Esses o dois Flaco jogadores muito bem, hein? são os Flaco reforços. Lopes está muito bem. Está recuperando seu futebol. Flaco Lopes. Richard Rios entrou bem esse reforço. Isso. Eu falo, o Palmeiras apresentou 2. O Arthur, que jogou hoje, acho que claramente ele ainda precisa se entrosar com o time. Pô, mas ele tem um drible num cara lá que deixa uma vergonha. Mas quebrou a costela do rapaz. Não, esse lance, para quem não viu, gente, esse lance aí do Arthur, ele deu um drible no cara que deu pena do cara, tá? Deixou ele sem pai, sem mãe. O cara, um pouco antes, fez uma falta violenta nele. E o Arthur lá fez um drible que, se vocês pegarem e verem esse lance aí, vocês não vão se acreditar o drible que ele deu no cara que deixou o cara sem pai, sem mãe. O cara tem família, pô. Não pode dar um drible desse, não, pô. O jogador lá já tinha sentido uma confusão na falta que ele fez exatamente no Arthur. Né? Ele se deu mal. A Esse falta lance foi aí, dele, ó. foi o Bruto, mas
fez a contusão, e nesse drible ali ele ficou caído lá, sentindo, né? E o Arthur teve a possibilidade de, nesse lance que ele deixou o rapaz, de fazer um golaço, buscou o campo, pensou direito, mas a execução não foi a melhor. Então o Arthur tende a crescer de produção, com devido entrosamento para a equipe. O Richard Hill sempre entra bem, né? Sempre tem entrado bem, acho que serão úteis na temporada. Os meninos, quando o professor chama, o John no meio de semana, por exemplo, não decepcionou, entrou bem em campo. Agora, tá claro que o Palmeiras, assim, se você pensar lá na frente nos jogos mais duros, mais importantes, ele tem um caminho para andar. Ele precisa seguir evoluindo nessa temporada e acredito que isso vá acontecer. O jogo de hoje estava muito bom no começo, né? O começo estava sendo espetacular, estava tudo certinho ali. O Hendrick fazendo gol, enfim, aquela coisa. Mas de repente, eu não sei se a partir dos 20, no seu tempo exato, o Palmeiras foi ficando meio lentão, meio preguiçosão. E aí propiciou o empate, o jogo ficou muito ruim. E o Bruno tem razão, a gente não sabe o que ia acontecer não fosse a expulsão do jogador lá do Cuiabá. O Palmeiras tinha na mão, se continua naquele ritmo do começo do jogo, ia ganhar com tranquilidade a partida. Só não sei porque não fez. E de novo, a expulsão do Abel Ferreira na partida, né? Abel Ferreira, de novo, acaba deixando o jogo. Acho que é ruim para ele, é ruim para o clube, essa coisa toda. É algo que ele precisa ainda dar um jeito de evoluir. Ele prometeu fazer, mas está meio difícil, está meio complicado. Agora, de um jeito ou de outro, o Palmeiras decidiu a Supercopa, campeão. Campeonato Paulista, apesar de perder o primeiro jogo da final, campeão. E começa o brasileiro vencendo. Né? Começou perdendo lá Libertadores, mas com um time completamente reserva, não foi legal, não se esperava isso, mas de qualquer forma ele está indo, apesar de não ser tão brilhante, acho que o Palmeiras está tentando se ajeitar com vitórias nos jogos mais importantes, pelo menos. O Mauro, o Guardiola fala sempre que a terceira temporada é muito complicada. Será que o Abel está dizendo isso? Que o Palmeiras claramente não está jogando tudo que pode. Acho que o jogo da semana passada, final, né, que o Palmeiras se mobilizou, tanto que não levou os titulares lá para a Bolívia, né, e ganhou de 4-0 do Água Santa, foi uma exceção, né? Você vai olhar para trás, o jogo com São Bernardo foi duríssimo, o jogo com o Ituano foi duríssimo, um gol, inclusive, de classificação, que eu acho que foi um gol legal. Aí teve essa derrota com o time reserva, ok, lá no Bolívar, né? Aí teve a goleada, ok, aí o time foi muito bem, foi muito convincente, tudo mais. Nada a acrescentar. Aí toma 2 gols, de fato, do Tom Benz, como o Bruno destacou, começou perdendo, jogando com um time muito inferior. E hoje o Everton salvou o empate, mesmo com 10 homens. Isso que eu falei ali no começo do vídeo. O Cuiabá por pouco não fez o gol da vitória, e o Everton tem feito grandes defesas em todos os jogos. Não tem um jogo que ele não... A questão é a seguinte, quando você vai com um adversário mais fraco, seu goleiro trabalha muito, alguma coisa está errada. Porque o ideal, quando você pega o adversário mais fraco, ele não te ameaça. Está cedendo muita oportunidade de finalizar. Exatamente. E a gente... é isso que eu me refiro até no começo do vídeo. O Palmeiras está cedendo muitos espaços, o Palmeiras está tomando muitos gols bobos, o Everton em alguns jogos salvou o time, situação que no ano passado não tinha todas essas situações de estar tomando gol bobos, tomou poucos gols, e nesse começo aqui o Palmeiras vem sofrendo com essa situação, sabe? Eu não sei se pela falta do Danilo e do Scarpa, que ajudavam muito também na marcação, mas eu creio que com 2 novas contratações, tanto do Arthur e do Rios, que aliás um baita jogador desse moleque, Palmeiras a tendência é que vai entrosando, vai fazendo as pequenas correções e isso vai acabando diminuindo, né? Mas preocupa. Estatísticas mostram isso. Não, 17-12 em tentativas de gol, chute no gol 5-4, ou seja, bem equilibrado, sim. E chutes para fora 7-6. Equilíbrio. Os adversários estão finalizando mais esse ano, quando o Palmeiras já vinha sendo no Paulista, e hoje de novo se repete essa situação, muito mais do que no ano passado no Brasileiro. Ou seja, você compara estatísticas, média de finalizações contra a meta do goleiro do Palmeiras. No Brasileiro do ano passado, o índice era menor do que no Paulista desse ano. Eu estou falando de 2 competições de níveis diferentes. E agora, lógico, agora é a parte mais difícil da temporada, porque os adversários são melhores, da média, né? Tem um outro mais fraco, mas são melhores, e os jogos são muito mais próximos, com viagens mais longas. O Paulista está jogando em São Paulo. Agora você vai jogar em Fortaleza, em Porto Alegre, vai jogar em Goiás, vai jogar no Rio, vai jogar em vários lugares. Então muda, vai jogar fora do Brasil, né? Já foi lá para Bolívia. Então acho que é algo que o Palmeiras precisa corrigir. Ele está concedendo muito mais chances aos adversários do que em outros jogos. E